A paz de Deus a todos e que estejamos na alegria do Espírito, nós que estamos no reino, na vida e somos participantes da graça revelada por meio do Espírito de Jesus Cristo. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 23, fala que nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Textualmente, a primeira carta, no capítulo 1, no versículo 23, diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Na verdade, como filhos de Deus, nós fomos regenerados. O que é ser regenerado? É ser gerado novamente. E fomos gerados novamente pela palavra de Deus. Precisamos perceber que só há algo que gera filho de Deus: a palavra de Deus. O homem não pode gerar filhos de Deus. Só Deus pode gerar os seus filhos. Portanto, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos regenerados e nós somos feitos uma nova criatura. Essa nova criatura que habita com Deus e anda com Deus, e que anda na integridade e na incorruptibilidade, é descrita no Salmo 15. E no Salmo 15 está escrito assim: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Na verdade, essas duas perguntas referem-se à nossa comunhão. Só podemos andar com Deus se estivermos de acordo com Ele. Na verdade, o que é da mesma natureza anda junto. E assim, em todas as situações, pessoas que pensam da mesma maneira andam juntas. Aquelas que pensam de maneira diferente acabam se separando. Nós que fomos regenerados pela palavra de Deus, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos da família de Deus e estamos emanados e devemos viver de maneira fraterna. E cada um de nós temos o cheiro do conhecimento de Cristo para exalarmos esse cheiro através do amor fraternal. Portanto, quem está andando com Deus, o Salmo 15 diz assim no versículo 2: o que vive com integridade. O que é viver com integridade? O contrário de íntegro é corrupto. Integridade fala da vida do Espírito Santo em cada um de nós. Não há em nossa mente nada rompido ou corrompido pelo inimigo. Nós fomos regenerados. O velho homem foi deixado para trás. A vida velha ficou na cruz com Cristo. Foi sepultada com Cristo na cruz. E a nova vida que vivemos é uma vida íntegra, honesta. Diz ainda que pratica a justiça, de coração fala a verdade. E de coração fala a verdade. Expressa exatamente a sua natureza. Não haverá em nós fingimento. Pelo contrário, haverá uma justa franqueza, pois nós falamos de coração, não somente de boca. Há uma passagem que diz que aqueles que são religiosos e obedecem somente os homens, honram a Deus de lábios, mas o coração está longe de Deus. Na verdade, não é se falamos só de boca. Se falamos com o coração. O coração é a expressão do que nós somos. Então, primeiramente, somos íntegros. Depois nós falamos a verdade de coração. No versículo 3 diz que não difama com a sua língua. Difamar significa realçar o defeito dos outros. Levar má fama. Nós podemos divulgar com as nossas palavras os erros dos outros, ou o que as pessoas têm como defeito em seu caráter.
não devemos difamar as pessoas. Se não podemos falar bem, nós ficamos em silêncio. Como filhos de Deus e que agrada ao Pai e que anda com Deus, nós não difamamos ninguém. Ainda no versículo 3, diz que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Injuriar significa machucar com a palavra. Mentir. Nós precisamos compreender que quando o nosso coração é disciplinado e regenerado em Cristo, nós mudamos o nosso falar. E isto se reflete na nossa vida social e no nosso contato com o próximo. É maravilhoso quando somos regenerados com Cristo. E esta nova vida que nos veio, nós nos sentimos como que numa nova família, chamada em Efésios de família de Deus. Agora somos concidadãos dos santos e estamos num outro país, numa cidade que é chamada cidade que tem fundamento. Versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Réprobo significa aquele que peca, aquele que anda errado, aquele que não é santo, aquele que é impuro. Há muitos que prezam as pessoas pecadoras. Nós não devemos prezar as pessoas que Deus despreza. Pelo contrário, nós devemos amar a todas as pessoas e prezar os irmãos na fé. Prezar significa fazer diferença. Precisamos perceber a diferença entre o justo e o ímpio. E que Deus trata cada um de uma maneira, de acordo com as suas obras. Então, nós que estamos na família de Deus, devemos honrar aos que temem ao Senhor. Está no versículo 4. Mas honra aos que temem ao Senhor. Despreza os pecadores e honra aos que temem ao Senhor. Jura com dano próprio e não se retrata. Jurar significa falar a verdade a respeito das coisas sem mudar a palavra. Há muitos que dão testemunho e mudam as palavras de acordo com seu interesse ou sua circunstância. Para proteger alguém, nós podemos jurar de maneira errada, de maneira mentirosa. Isto não agrada a Deus. Se andamos com Deus, andamos da maneira de Deus. E a nossa palavra será sim, sim e não, não. O versículo 5 diz que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Isto fala da nossa vida e do nosso relacionamento com o dinheiro. Não devemos amar as coisas do mundo. João diz que quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Se amarmos o dinheiro nos fará males, porque sentiremos todas as vezes que perdermos algo. O nosso coração deve estar no Senhor, e a nossa riqueza deve ser a palavra, o Espírito e a vida de Cristo em cada um de nós. As riquezas insondáveis que estão em Cristo Jesus. E ainda, diz que quem deste modo procede não será jamais abalado. Isto fala de alguém que anda no Espírito. Portanto, quem anda segundo o Espírito e não segundo a carne, anda como filho de Deus, regenerado pela palavra de Deus. E é assim, teremos um caráter íntegro. Nosso coração será puro e falaremos a realidade, a verdade sobre as coisas. Não difamaremos ninguém. Não faremos mal ao próximo. Veja que não lançaremos injúria. E os nossos olhos terá por desprezível aqueles que não fazem conta com Deus. E nós honraremos aos que temem ao Senhor. Veja que Deus é honrado naquele que o teme. Quando Jesus ensinou a orar, ele disse que nós devemos santificar o nome do Pai. E quando nós agimos de maneira santa e pura, e quando nós agimos de maneira íntegra, estamos expressando a regeneração, isto é, o poder de Deus e o cumprimento da sua vontade aqui na terra. Enquanto estamos aqui na terra,
nós devemos ser cada dia mais aperfeiçoados, mudados na nossa geração interior, para que possamos cada dia mais expressar Jesus Cristo por meio do nosso corpo mortal. Não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Não devemos nos preocupar com nada, pois sabemos que Deus tem cuidado de nós e habitamos no seu tabernáculo. Seu tabernáculo representa o seu espírito, a sua presença, a sua vida e o seu poder. O seu monte representa as alturas, o espírito. Nós devemos andar no espírito, viver por meio do espírito e não por meio dos arrazoamentos da nossa mente. Quando o pecado entrou, o homem desenvolveu a sua mente de tal maneira que a sua mente se tornou algo muito grande, algo que foi desenvolvido de uma maneira descontrolada. Assim, nós agimos como loucos. Precisamos ser regenerados. E a regeneração, como vimos na primeira carta de Pedro, é por meio da palavra de Deus. Diz assim: fostes regenerados mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Portanto, não devemos nos abalar por palavra nenhuma, por situação nenhuma. Por isso que o Salmo termina dizendo: quem deste modo procede não será jamais abalado, porque terá um viver honesto, sincero e verdadeiro. Veja que o reino de Deus, a vida de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, se renova a cada dia em nosso ser interior. A vida da igreja é a nossa vida, é a maneira de nós vivermos uns com os outros, é a maneira de nós nos relacionarmos com o Espírito e vivermos de acordo com o Espírito, habitando com o Senhor. Então, quem somos nós? Somos aqueles que estão com o Senhor. Aqueles que estão no seu monte, que estão no seu tabernáculo, que andam no Espírito e não andam segundo a carne. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo estejam com todos. Que todos tenham fé, tenham coragem. Jesus disse: tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém.